Pessoal, só mais um minutinho, por gentileza, e pedindo novamente para que vocês, por gentileza, através do chat, preencha a lista de presença. Obrigado. Júnior, eu? Um, dois, três. Liga. Olá, boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Bacana estar com vocês aqui neste dia, uma quinta-feira, um pouco fria aqui em São Paulo, e a nossa tarefa é aquecer essa tarde de vocês. Aquecer a tarde faz muito sentido, porque a gente está buscando sempre algumas ferramentas que possam dar mais valor às nossas organizações e, simultaneamente, fazer com que a nossa atividade seja cada vez mais bem interpretada, mais bem lida, mais bem respeitada, até eu diria. Evidentemente que o objetivo de qualquer organização é o resultado. Bottom line, última linha. É isso que faz, é isso que nos motiva, evidentemente, a termos negócio, a sermos empreendedores e assumirmos frequentemente muito mais risco do que oportunidades numa atividade da nossa, que tem, evidentemente, uma centena de barreiras que todos os dias a gente tem que tentar ultrapassar. Uma delas que nós identificamos muito claramente é uma questão da venda e principalmente todos os processos que envolvem uma venda. Nós estamos no mercado, evidentemente, extremamente competitivo, correto? Nós temos provavelmente 300 de empresas competindo frequentemente pelo mesmo espaço nesse mercado, e é evidente, correto, que nós queremos que o nosso associado disponha de instrumentos, disponha de ferramentas, disponha de mecanismos, inclusive até intelectuais, no sentido de dar mais força à sua equipe comercial. Não só a equipe de vendas, como a equipe de suporte também. Aquele que faz, aquele que prepara, que executa uma planilha de precificação, por exemplo. Então, todo o trabalho que nós fazemos é no sentido de dotar os nossos associados de ferramentas cada vez mais precisas para que eles possam ir para este mercado competitivo cada vez mais bem organizados, orientados e com instrumentos que possam levar eles a um preço realmente realista e, a partir daí, ele conseguir realizar a sua venda. Não basta preço, evidentemente, todo o processo comercial é um processo, correto? A venda intuitiva, ela acontece quando você está na mesa de um bar e vê alguém que oferece alguma coisa e faça uma venda intuitiva. No nosso caso, especificamente, toda a nossa venda é um processo. Se bem seguido, se bem adequado, com certeza todos nós vamos ter um grande sucesso. Esse projeto ele já transita conosco já provavelmente há uns 6, 8 meses, e nós, discutindo num certo momento com o Diógenes, ele que tem uma grande experiência nessa área comercial e conhece perfeitamente, profundamente o nosso segmento, se dispôs a produzir um material, produzir um programa de formação, até eu diria, no sentido mais lato, para que possamos transmitir a vocês o que é uma venda inteligente, o que é uma venda processual e como se faz isso. Não só por quê, mas também as ferramentas do como. O Diógenes tem 58 anos, dos quais provavelmente 40 anos dedicado à nossa atividade. Eu conheci ele já fazem 40 anos, provavelmente, ou 42 anos. Ele tem uma formação acadêmica profunda nessa área, como administração de empresas, pós-graduado em finanças, com especialidade em gestão de recursos humanos, didática de ensino superior, supply chain management, compras estratégicas, gestão financeira e desempenho empresarial e governança cooperativa. E outros cursos tantos que ele fez, o que dota ele, o que torna ele realmente um executivo nesse segmento com uma grande sabedoria e à disposição dele, portanto, que a BERC chama ele para compartilhar todo esse conhecimento dele, especificamente numa área que ele tem um grande domínio, uma grande sabedoria. Eu chamo o Diógenes, portanto, para dar brilho a toda essa nossa apresentação de hoje. Obrigado por enquanto. Rogério, muito obrigado. Obrigado. Bom, prezados, é uma satisfação imensa estar aqui. Queria agradecer o João, o Rogério, todos os diretores e membros da ABERC, porque eu, quando comecei na iniciativa privada, eu tive a oportunidade de ter a felicidade de trabalhar com o Rogério, então, muitos anos atrás, e conheci aqui a ABERC,
onde tive a oportunidade de lançar o meu primeiro livro aqui. Foi uma oportunidade única há muitos anos. Então, aqui eu estou de novo voltando a essa casa. Não é a primeira vez depois desse longo tempo, é verdade. Mas para trazer uma ideia importante, aqui nessa 1 hora que nós vamos conversar, a intenção não é absolutamente ensinar ou dizer como se deve fazer, mas despertar em cada um de vocês que estão assistindo, seja da área de controladoria, da área de precificação, comercial ou proprietário da empresa, destacar e dar essa inspiração de que a gente precisa cada vez mais estarmos muito mais preparados do que no passado, onde hoje um erro é muito difícil de você converter em um aumento de preço ou uma redução de custos para que você possa atingir os resultados que você havia inicialmente planejado. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos essa visão de que fazer um preço bem feito começa com alguns processos dos quais a gente vai passar para vocês aqui essa informação. Se você puder colocar na tela, Júnior, eu te agradeço. Tá? Então, a gente veio para falar dessa questão da venda consciente no nosso segmento, né? O nosso segmento é um segmento que remonta a muitos anos, né? Eu tenho, o próprio Rogério colocou, eu tenho a felicidade de trabalhar com alimentação desde 1983, e passando primeiro pelo Exército, depois por várias grandes empresas no Brasil, como GR, Sodexo, Sapori, e agora na Novitar, uma empresa mais nova, mais jovem, que precisa muito ter essa capacidade, essa consciência de produzir o preço da melhor forma possível. Então, é claro que o ponto inicial de uma relação com qualquer outro cliente nosso, com qualquer cliente, passa pelo seu relacionamento com as áreas de compras ou de RH, muitas vezes. E é óbvio que isso também tem uma dinâmica muito grande, porque a gente pode dividir sempre em dois grandes blocos, né? Um bloco que é o bloco dos decisores e o bloco dos influenciadores, né? Depois, um dia que a gente tiver que conversar um pouco mais próximo, tomando um café, eu posso contar experiências inusitadas do quanto eu me dei mal no começo, por não ter entendido exatamente essa questão de quem decide e quem efetivamente influencia. Bom, aqui o Rogério foi muito generoso em fazer a apresentação, eu vou pular e já fica desde já acordado que vocês podem solicitar essa apresentação, ela pode ser encaminhada, tá bom? Eu só preciso de 1 minuto só. Aqui tem uma situação, quem sabe faz ao vivo, nunca é fácil, então estamos fazendo aqui uma pequena mudança. Meu display para eles verem a tela cheia. Ainda está não. Não aparece a tela cheia, aparece a moldura do PowerPoint. Tudo. Aí não está assim? Lá. Não. Interessante. Só um segundinho que está ajustando o layout para vocês verem com a tela mais cheia. Agora foi? Foi. Desculpa. Não, que é isso. Bom, quem sabe faz ao vivo é mais ou menos isso, e é assim que funciona. Mas o que a gente quer trazer aqui nesse dia e provocar, na verdade, e essa decisão, uma provocação saudável, né, é de que o que é realmente venda consciente, né? Então, aqui tem quatro pontos, e é evidente, né? Nós vamos conseguir esgotar todo esse assunto em 1 hora. Há uma possibilidade, vai depender muito da adesão de vocês e de entenderem a importância dessa formação, e a gente poder estabelecer isso para 8, 12 horas de treinamento ou de formação, que eu acho que é o nome que eu mais gosto. Mas aqui, quando você está centrado no seu cliente, né, que você realmente quer entender a necessidade dele, onde você identifica as prioridades e aquilo que efetivamente o está incomodando no processo de nova contratação, ou às vezes até de uma nova cozinha, porque ele acontece muito, tem muitos players, muitos clientes chegando no Brasil, né? Todo momento tem uma fábrica nova que precisa de um restaurante corporativo. É importante que você esteja muito antenado naquilo que efetivamente ele está te dizendo. Então, a escuta ativa é fundamental. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que, mais do que olhar
para o cliente é olhar para o foco dele. O que exatamente ele está pensando para fora da empresa dele e também para dentro. Muitas vezes, nós é que somos os especialistas, somos nós que vamos dizer para ele qual é o melhor modelo para aquela população que ele tem, baseado no nosso conhecimento dos diversos tipos de consumidores, né? Que a gente sabe muito bem, é diferente de quem trabalha numa metalúrgica, de quem trabalha numa petroquímica, ou de quem trabalha numa área administrativa em um banco, ou as questões estarem mais próximas dos grandes centros ou mais afastado. Outro ponto importante é basear em valores, né? Quando você tem essa escuta ativa, essa capacidade de se colocar no lugar do cliente, você acaba criando conexões muito mais reais e de valores entre a sua empresa e a empresa do cliente. E claro que isso passa muito por quem representa a empresa lá na ponta, que na maioria das vezes, quase que sempre, é o comercial, e depois o próprio operacional, quando se faz uma visita de degustação ou quando se vai fazer um detalhamento mais aprofundado de uma proposta técnica ou uma visita técnica. Soluções de problemas é o que todo mundo espera. Ninguém quer contratar uma empresa ou um serviço que agregue mais problemas para ele. Ele quer que ele se desfaça desses problemas. E por isso que uma venda consciente é importante. Eu sei que não é fácil, principalmente o profissional de vendas, o comercial, dizer para o cliente que eu não sou capaz de fazer daquela forma. Mas muitas vezes é muito melhor você ser transparente a esse ponto de dizer, vamos construir essa solução juntos, vamos fazer com que juntos a gente faça isso que você está pedindo, do que efetivamente aceitar o desafio de fazer sabendo que não pode, porque depois a cobrança sobre esse aspecto vai ser muito maior, levando até ao distrato do contrato, que é algo que a gente sabe o quanto custa caro mobilizar o nosso segmento, mobilizar uma operação de inauguração e depois de muito pouco tempo você está desmobilizando isso. Muitas vezes, dependendo do tempo que você está no contrato, você não paga sequer aquela questão dos uniformes, do treinamento que foi inicialmente colocado, por conta de que a gente começa com um custo de investimento, um custo de mobilização, muitas vezes abaixo da linha de zero, e depois você vai ao longo do tempo conquistando esse ponto até chegar no ponto de equilíbrio e a partir daí começar a ter uma remuneração adequada com aquilo que se estabeleceu. E o outro ponto é, com isso, gerar um relacionamento duradouro. Porque se é verdade que eu começo com uma certa, abaixo de um determinado nível de resultado, calculado, previsto, devidamente budgetado, eu entendo que quanto mais tempo eu fico naquele contrato, mais eu performo. E a gente sabe que quando começamos a fazer repetidamente as mesmas coisas, entre aspas, elas vão ficando melhores, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na atividade de alimentação em hospitais, a gente tinha lá, o início eram 30 dias de cardápio. E sempre era um incômodo. Por que 30 dias? O hospital quer que o paciente fique 5. Vamos ter 7 dias de cardápio. Imagina que 7 dias de cardápio, o quanto os nossos cozinheiros, a nossa capacidade de compras, a nossa capacidade de administração não fica muito mais enxuta para atender os pacientes. É evidente que no caso dos colaboradores, aí sim é mais ou menos como uma empresa, uma indústria, você vai atender um cardápio de 30 dias. Então, mas olha o quanto isso é importante para que você possa gerar uma capacidade de melhorar os seus números a partir da eficiência ao longo do tempo, para que esse relacionamento duradouro realmente traga as melhores margens e traga as melhores condições para a sua companhia, para a sua organização. E os nossos desafios do nosso segmento são enormes. Aqui é óbvio, né, que tem aqui alguns bullets, não dá para esgotar só nesses, tem muitas outras coisas. Se a gente abrisse aqui para vocês falarem, talvez cada um de vocês ia ter 2 ou 3 e a gente teria aí pelo menos umas 5, 10 dezenas de pontos a serem observados. Aqui a gente está trazendo uma pequena gota para que todos tenham uma ideia do quanto é importante. E, de repente, pode ser que você, por alguma razão, não esteja se dedicando muito fortemente a uma delas. Então, competitividade e custos, né? Eu costumo dizer sempre que, quando às vezes o meu comercial vem e fala, pô, a gente está 8, 10, 15% mais caro que um concorrente. Eu falo, gente, é muita ineficiência da nossa parte. Tem alguma coisa muito errada. Porque não é possível, e eu vou explicar por quê. Talvez a única coisa que justifique seja a grande quantidade de volume que eu compre até comparação com o outro. Mas se a gente pensar em custo total, veja,
mais que uma carreta, ninguém consegue me entregar. Ninguém me entrega um trem de arroz num CD. Ele me entrega uma carreta. Se eu compro menos, ele me entrega um truque. É óbvio que o custo proporcional da carreta e do truque, ele é muito diferente. Porém, o preço do produto em si, não é possível que eu seja tão incompetente a ponto de pagar 8, 10, 15% mais caro do que o meu concorrente maior. Então, tem que estar muito atento a isso. O que está acontecendo que eu estou fugindo demais de uma média razoável de aceitação de um preço maior, de um custo de gêneros maior do que o nosso concorrente, do que o meu concorrente. Então, isso é importante. E é claro que você precisa estar muito atento a uma questão que acontece o tempo inteiro. Por quê? De modo geral, a gente precisa transformar o nosso negócio em não commodity, né? Porque é o que, de certa forma, todo comprador, para poder diminuir o preço, diminuir o valor, ele acaba dizendo que todo mundo tem a mesma condição e que a gente sabe que não é verdade, né? É claro que os associados da ABERC e talvez essas 3 centenas que o Rogério mencionou são empresas muito mais responsáveis, vamos chamar assim, muito mais conscientes na venda, e isso acaba não ocorrendo. Mas a gente sabe que a gente não tem só esses 300 concorrentes no Brasil, né? Em cada região tem muita gente fazendo o que a gente faz, com competência técnica às vezes, mas nem sempre com competência competitiva. Outro ponto, que é óbvio que ele não vem perdendo a importância, mas é claro que a gente não se firma, principalmente nas indústrias e nas empresas, por uma questão nutricional. Mas cada vez mais, cardápios saudáveis e que tenham capacidade de variedade, que esteja mais próximo daquilo que o consumidor se alimenta no final de semana, nas férias, com a família, é importante. Mas eu diria para você que se você não servir batatas fritas, é óbvio que você vai ter um índice de satisfação menor. Porque quando você serve as batatas fritas, acho que todo mundo concorda, a satisfação aumenta. Dá para servir batatas fritas todos os dias? É evidente que não é uma postura saudável, mas se houver uma possibilidade de ter lá à disposição dele uma venda à vista, que ele possa, quem quiser, fazer uso daquelas batatas fritas, eu tenho certeza que a satisfação vai aumentar. Então tem esse ponto. Sustentabilidade, né? Acho que é um termo que todos hoje falam sobre essa questão, né? Da governança, da questão da sustentabilidade, da responsabilidade, sustentabilidade social e ambiental. Então, também é óbvio que nós, ao fazermos uma proposta, independente do tipo de cliente que nós estamos estar conversando, a gente precisa ter a nossa responsabilidade, aquilo que a nossa empresa, como propósito, estabeleceu para o seu negócio. E se isso é a mais do que o cliente pede, e isso tem um custo, você pode trabalhar. Porém, se é algo que é a mais, mas pode ser o seu diferencial, então o que o cliente pode estar te contratando exatamente por esse ponto que ele pode não ter visto numa outra companhia. E se isso é um custo muito mais caro do que você poderia estar oferecendo e o cliente não vê isso como valor, é óbvio que você pode entender o bom equilíbrio para que você não fique fora do preço, que você não fique competitivo, mas efetivamente que haja um entendimento. Para isso, só tem uma forma, ainda é a comunicação. Eu sei que pós-pandemia, nós nos acostumamos, e os compradores mais, a ficarem dentro das suas salas fazendo o que nós estamos fazendo nesse momento, mas é porque não dá para reunir pessoas do Brasil inteiro num único lugar, chamando todo mundo para uma reunião de 1 hora, um bate-papo de 1 hora. Mas o fato é que os compradores, ao longo do tempo, eles foram se acostumando a fazer tudo por videoconferência. E isso é mais difícil de você conseguir entender exatamente aquilo que ele está querendo transmitir com gestos, porque muitas vezes você só está vendo o rosto dele, né? Outro ponto é a experiência do colaborador do cliente e, por que não, o nosso colaborador, né? Eu tive a oportunidade de, logo quando saí do Exército, em 1992, eu saí em 91 e 92, escrever um artigo que falava exatamente disso. Se você quer colocar o cliente no topo, coloque o seu colaborador em primeiro lugar. Então, é o nosso colaborador que faz a diferença do nosso negócio. A gente ainda não chegou no estágio de que a máquina, a automação é capaz de substituir o ser humano. Ela é capaz, sim, de facilitar a vida dele, né? Como um Robocoop, como um forno combinado, como as fritadeiras que a gente tem hoje, mas efetivamente você dizer que você exclui ou tira ou diminui uma pessoa do seu quadro por conta de uma tecnologia desse tipo, só é possível em contratos muito grandes. Contratos menores, você vai continuar precisando daquela mão de obra. Você vai precisar continuar precisando daquele colaborador. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões de
experiência do colaborador. E a experiência do colaborador do cliente está muito ligado com aquilo que ele vive, como eu já mencionei, fora da empresa, né? Então, ele vai em qualquer lugar que ele vá hoje, um pequeno outlet, tem uma praça de alimentação, mesmo um outlet simples, né? E aí ele se vê sendo atendido nas suas várias possibilidades, tendo uma massa, tendo uma salada, tendo uma carne, um frango, um peixe, e nós acabamos tendo que promover isso também dentro dos nossos clientes, e isso tudo só, em tese, aumenta a nossa capacidade de ter que fazer preços bem feitos, porque senão a gente se perde em tantos itens para colocar à disposição dos nossos consumidores, né? E o mercado hoje, né, exige isso que eu escrevi aqui embaixo, né, cada vez mais, muitas variáveis. E essas variáveis, quando você não está com o domínio correto disso, você se perde. E é óbvio que é por isso que é importante as empresas terem um software para fazer isso. Eu sou da época, minha gente, que você tinha um pranchão que somava-se inúmeras folhas de cartolina e você fazia o cardápio, a explosão, né, a especificação dos produtos de um cardápio de 30 dias ali e ia fazendo com o lápis e a borracha apagando aquilo que dava. Hoje, quem não tem um sistema já está atrás. Se tiver um sistema, tem um ponto positivo. Mas mesmo com o sistema, é importante que você se debruce sobre uma questão de precificação e tudo mais. Qual é o papel do vendedor consciente, né? E veja que nós estamos falando de pessoas e não é necessariamente as empresas, né? Às vezes o meu comportamento como profissional, ele está alinhado com a empresa e às vezes ele tem um alinhamento, não vou dizer que é de zero, mas ele é um alinhamento menor do que talvez o satisfatório. Mas de modo geral, o que se espera de um bom vendedor, de uma boa pessoa que faça esse contato pela primeira vez ou que vá descobrir quais são as dores ou quais são as necessidades do cliente, é que ele seja um consultor. E isso nós temos que ser. O cliente espera de nós que nós sejamos o especialista. É claro que as informações, todas as necessidades para poder formatar o preço, vêm do cliente. Mas somos nós que temos que ter a capacidade de fazer as perguntas certas para obter as respostas mais fidedignas possível. É evidente, se o cliente quiser sonegar a informação, não há como ter certeza. Mas numa relação transparente, ele vai perceber que quanto mais informação ele nos der, muito mais competência e condição de fazer um preço mais adequado e de fazer com que essa relação seja duradoura, vai ficar mais fácil. Então, o outro ponto é ser um solucionador, né? Poxa, não foque na sua empresa inicialmente. Tenta entender qual é o problema dele para poder saber se você é capaz de solucionar de forma integral ou menos do que aquilo que ele está esperando. E não tem problema nenhum se você não é capaz de atender daquela forma. Muitas vezes é muito melhor um não hoje do que você continuar no processo, ganhar um contrato e ter que dizer não depois de 15, 20, 30 dias. Então, lembre-se que a marca de uma empresa é feita por aquilo que ela faz ao longo dos anos e não é só pelo crescimento, né? O nosso mercado já demonstrou várias vezes, né, que quem tentou, e aqui é uma expressão que talvez nem todos conheçam, mas quem tentou enfeitar a noiva nem sempre conseguiu vender pelo melhor preço que ele podia pegar, porque isso fica notório, isso fica devidamente estancado de que você está tendo contratos que efetivamente não são contratos saudáveis financeiramente para a tua companhia. Outro ponto, óbvio, né, já mencionei bastante, que é a questão da transparência. Quanto mais transparente for, mais essa relação de troca de informações vai ser muito positiva. Porque o cliente começa a ficar confiante de que ele precisa te entregar os números certos, né? Eu comentava um pouco antes aqui da nossa apresentação, de que se vocês quiserem culpar alguém sobre o faturamento mínimo, pode pôr a culpa em mim, tá bom? Isso foi feito lá em 1998. Por quê? Porque naquela época os clientes já tentavam nos enganar, né? De uma forma do tipo, olha, quantas refeições você tem? Eu tenho 1000 refeições. Mas, na verdade, a pergunta também não estava certa. Porque o que ele estava me passando não é que ele tinha 1000 refeições, é que ele tinha 1000 funcionários. Só que se a gente imaginar que um dozeavos, ou seja, 8% das pessoas saem de férias, ele já não teria 1000, ele teria menos 8%. Que se imaginar que tem pessoas ali que trabalham na área comercial e, portanto, não almoçam naqueles restaurantes, já teria um número menor, né? Hoje, principalmente, imagina se você tem empresas que têm home office. Fazer uma pergunta dessa, se você não perguntar se tem gente em home office,
você pode fazer um cálculo muito errado. Então, essa transparência faz com que você vai atingindo essa relação. A ideia do faturamento mínimo era que antes do início do processo de efetivamente aquisição do serviço, ele dissesse, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu não gasto tanto com alimentação como você está colocando. No meu dia a dia, aqui o meu faturamento mensal é menor que esse. E o porquê que é menor? Muito seguramente, uma parte pode ser o preço, mas a outra parte, com certeza, era o volume, e isso se mostrou muito positivo ao longo dos anos, mas fica aqui a dica de que, se você quiser culpar alguém, pode chamar o Diógenes. E o outro ponto é ser uma espécie de investigador, que é uma função importantíssima, e esse investigador, é óbvio que é entre muitas aspas, né, na interesse, na intuito de você entender como você pode se desvincular das objeções que são colocadas. Quem de nós aqui, todas as vezes que vai num cliente, não tem lá inúmeras objeções sobre N razões? Porque ele está sempre tentando fazer um comparativo entre o que ele tem ou o que ele teve num determinado momento, uma determinada empresa, com aquilo que ele poderá vir a ter. E que a gente sabe, né, que o nosso negócio é serviço, portanto é intangível, você não consegue efetivamente medir num único almoço. Você vai precisar de provas sociais, né, dos clientes que cada um de nós temos, para poder dizer para o outro o que ele sente na relação de compra e venda com a empresa que você representa, né? Então, o vendedor consciente ele tem que se transformar num parceiro estratégico. E o que é mais importante aqui, e aí eu gosto muito de trazer essa frase do Robert Chiniachik, que pese ele não é um homem dado só ao executivo, hoje está mais voltado para isso, mas ele sempre foi um camarada mais voltado para a autoajuda. Ele dizia que um casamento que dá certo é quando um casal olha um para o outro, não. É quando olham juntos para a mesma direção. E é isso que se fala em parceria. Parceria é exatamente isso. Nos bons e nos maus momentos, nós estarmos juntos com os nossos clientes e eles também estarem juntos conosco, para que a gente possa passar por uma dificuldade momentânea, seja porque os preços deslocaram demais dos índices, seja por conta de escassez do produto no mercado, seja por conta de que eu não estou encontrando aquele produto que eu sempre compro para ele, porque teve lá uma situação de intempérie climática e tudo mais. Então, é importantíssimo isso. E isso já nasce lá na venda. Porque se você só deixar isso para a relação com o operacional já entra fragilizado na hora que ele começa essa operação. Então, as fases da venda consciente, e aqui é evidente, né? A gente não quer que vocês usem isso como um padrão, mas que verifiquem se em algum momento, por alguma razão, você não está fazendo ou deixando de cumprir um desses pontos. E aqui eu não estou falando nem em nome da Novitar, eu estou falando em nome do Diógenes, que tem aí 42 anos de carreira e que é um apaixonado por esse segmento. Nesses 42 anos, eu só trabalhei 6 anos fora desse segmento, trabalhei 2 anos como responsável pela área de BPO de compras, uma empresa de market share, marketplace de compras, e 4 anos uma empresa de segurança. Então, eu posso dizer que, poxa, quase mais de 90%, um pouco menos de 90% da minha vida eu passei visitando restaurantes, conhecendo restaurantes, né? Comendo comida boa, por isso que tenho um shape que vocês estão vendo aí, talvez, sempre um pouquinho acima do peso, já fui mais magro, é verdade, principalmente os mais antigos que me conheciam. Mas a ideia é que você tenha uma preparação disso. Não dá para você ir para uma reunião ou não dá para você ir para uma visita sem conhecer o cliente. E olha que loucura, eu sou de uma época, eu não me reputo como velho, mas eu sou de uma época que era páginas amarelas. Você queria saber uma informação sobre alguém, era quase impossível. Queria saber do Diógenes, se você não morasse na rua dele, não estudasse com ele, você não teria essa informação. Hoje, um clique, você está no LinkedIn, você sabe absolutamente muita coisa sobre mim, né? Você entra no Instagram, você vai saber muita coisa daquele seu contato. A ideia não é que você o investigue, mas que você saiba, poxa, quais são os pontos de contato entre eu e ele? Né? Pode ser o time de futebol, pode ser o esporte, pode ser um hobby, pode ser a quantidade de filhos, pode ser a cidade que nasceu. Veja o quanto você tem de capacidade de olhar para o teu contato e encontrar um ponto de conexão que facilite toda a abertura e tudo mais, né? Outro ponto é o diagnóstico, né? De olhar principalmente a empresa. Quantas vezes a gente tem um interesse enorme de vender um contrato, mas quando você vai no diagnóstico, você fala, poxa, essa empresa vai ter um problema daqui a algum tempo. Eu lembro, como se fosse hoje,
uma questão que ocorreu, nós tínhamos estava vendendo para um cliente que fazia aqueles blisters de pastas de dente. Na época, o meu gerente de negócios, ele voltou muito entusiasmado, era um do segundo, terceiro contrato que ele estava fazendo a prospecção e a proposta. Ele voltou muito entusiasmado, no final do dia a gente começou a conversar, e aí eu falei para ele assim, faz um favor para mim, tinha que fazer um bom investimento na época, e não era nem nessa época que hoje praticamente a gente tem que fazer investimento o tempo todo, faz um favor para mim, vai buscar a tua necessaire. Enquanto ele buscou a dele, eu abri a minha, e eu falei para ele, ó, a minha pasta de dente é em PVC. E a sua? Também. Falei, então, muito provavelmente, esse cliente vai perder uma parte do mercado que ele tem. Então, será que isso vai existir? E era uma situação, qual foi a resposta do cliente na época? Não, mas o medicamento ainda será feito em embalagens metálicas. E é verdade. Só que ao longo dos anos, hoje, olhando para trás, se você verificar, a maior parte daquilo que a gente consome, de pomadas, cremes, pasta dental, está em PVC. Então, essas empresas, talvez elas não, vou ir atrás para verificar, talvez elas nem existam mais. Então, sem querer, você mesmo está colocando em risco a sua proposta e está colocando em risco o futuro e o resultado da sua companhia. Outro ponto importante é essa questão que eu já mencionei antes da consultoria, né? Por que a gente vai ao médico? Exatamente porque ele tem conhecimentos maiores do que o nosso. Mesmo que a gente consulte o ChatGPT, mesmo que a gente consulte o Google, e eu recomendo que não façam, pelo menos não para a questão de saúde, mas é só o médico que vai poder te dar o diagnóstico mais perfeito. E seremos nós, como empresas, como profissionais de vendas, mas também de venda técnica, que é o que nós somos, né? Nós somos uma equipe de vendas de mercados complexos. Não, Jorge, mas espera um pouco, como complexo? Alimentação não é igual fazer um foguete. É verdade. Por outro lado, alimentação não é algo simples que você vende, como o próprio Rogério iniciou, num bate-papo de um restaurante ou de um bar. Você precisa de muita informação, de muito dado e, de preferência, dados muito concretos, muito fortes. Fazer junto, né? Ou seja, 1 mais 1 maior que 2, o cliente te apoiando e você apoiando o cliente. Poxa, o cliente não sabe, se disponibiliza aí atrás de fazer essa informação virar uma informação mais certa, né? Eu sei que é evidente que é muito complexo a nossa questão de você fazer uma visita técnica com toda a confidencialidade que às vezes o cliente pede. Eu sei que isso também, e às vezes eu digo para o cliente, você pode botar a confidencialidade que você quiser. Estou há 40 anos no mercado, a chance de ter uma copeira que trabalhou comigo é imensa. Então, não tem muitas vezes como esconder. Eu posso até esconder tudo que você quiser, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. E aconteceu muito recentemente, a gente acabou até conquistando esse contrato, que eu cheguei lá, a gerente de operações, né, aquela pessoa que cuida de uma regional, estava lá no dia que eu fui. Eu não fui escondendo de ninguém, mas ela falou, nós estamos perdendo o contrato. Trabalhou comigo. Eu vou dizer o que para ela? Não, eu estou aqui porque vocês estão ganhando o contrato. Então, e é uma amiga. Então, é muito complexa essa questão de não fazer juntos. Façam juntos, né? Eu tenho um case de sucesso muito bacana. Eu não vou dizer o milagre nem o santo, mas aqueles que quiserem conversar sobre qual é esse, fica aqui a minha disponibilidade. E o outro é óbvio, né? É o acompanhamento, né? Poxa vida, hoje a gente tem um negócio chamado ghosting, né? Que é os mais jovens usam muito. Você está conversando com a pessoa aqui no WhatsApp, de repente você manda uma pergunta e a pessoa some o fim de semana inteiro. O que houve? Por que me deixou falando sozinho? Não permita isso jamais para o seu cliente, né? Eu vejo muitas vezes empresas, porque eu sou responsável pela área de vendas e a área de compras na Novitá, eu muitas vezes estou lá conversando com o comprador de uma outra, o vendedor de uma outra empresa que está me vendendo um produto, e de repente dá 18h05, a mensagem vem assim: estou em horário, não estou fora do horário comercial, converse comigo amanhã. Pô, eu estou conversando com você ainda, por que você está me abandonando, né? Então isso é importante, esse acompanhamento, está perto, né? Por isso que eu digo sempre, né? Eu estava até comentando, acabei não conseguindo concluir aqui, quando eu comecei nessa carreira de vendas lá atrás, estou falando de 1998, eu fui conhecer a Bélgica. Pô, mas que Bélgica? A Bélgica é do tamanho da Vila Mariana aqui em São Paulo. Mas o processo que eles faziam era extraordinariamente muito bom. Porque era como se cada um dos nossos vendedores, depois que eu conheci lá, pudesse fazer como a Bélgica faz. Então, por que eu tenho que ter um pipeline maravilhoso? Só para dizer que eu tenho um pipeline? Ou esse pipeline ele simplesmente agrada o meu diretor comercial e faz com que eu tenha lá uma quantidade enorme de visitas para fazer?
eu acho que a gente tem que buscar a conversão. A gente tem que buscar o que muita gente chama aí de hit rate, que é a taxa de conversão. Esse é o ponto. Então, se eu trabalho 100, eu trabalho com uma certa qualidade. Não adianta dizer para mim que você está fazendo bem feito 100, porque eu sei que não faz. São mais de 40 anos nesse segmento. Eu prefiro que você faça 30, mas que você faça com tanto capricho que você dos 30 ganhe pelo menos 8, 9 ou 10 contratos. E isso é possível. Não é fácil. Se fosse fácil, né, nenhum de nós estaríamos aqui. Quais são os benefícios para o cliente quando você tem essa mentalidade de uma venda consciente? Primeiro, você tem soluções sob medida. A gente sabe que não é tão simples, mas cada um dos nossos clientes tem uma necessidade diferente do outro. Começa, às vezes, pela gramática do prato principal. Começa, às vezes, pela frequência de carnes que você tem. Começa, às vezes, pelos tipos de sobremesas que são exigidas ou não exigidas. Começa, muitas vezes, pela questão de você poder ou não servir embutidos. Então, percebe que cada um dos clientes é único. A empresa que eu trabalho, nós temos uma atividade que é o Burger King. É a segunda maior franquia de Burger King no Brasil, temos 550 lojas. É muito diferente. O Burger King, o Whopper é daquele jeito, ponto, acabou. Ele pode botar mais carne ou tirar alguma coisa, mas é só isso. O nosso negócio praticamente não tem um igual ao outro. E um outro erro que é muito comum acontecer é pegar por estimativo o custo de uma unidade porque ela é similar, ela tem similaridade. E eu sempre pergunto, a gerente é a mesma? O cozinheiro é o mesmo? O estoquista é o mesmo? As condições de equipamento são as mesmas? Porque é muito comum esse tipo de erro, vamos chamar assim, e a gente acaba não sendo bem conduzido a questão de precificação. Redução dos riscos, né? Quais são as capacidades de eu reduzir os riscos de um resultado ruim, né? Muitas vezes acontece isso quase que o tempo todo, de verdade, não é exagero. Você está vendendo muitas vezes, e a gente saiu muito dos grandes centros para ir vender nas estradas, né? E aí você está vendo lá uma questão de um condomínio maravilhoso, só que você esquece que você precisa de vale transporte para chegar até lá. E o vale transporte não existe para chegar até lá, porque o transporte público chega até um ponto. Daquele ponto até o condomínio, você precisa ter um fretado. E a gente sabe o quanto isso é caro, o quanto isso tem um custo bastante impactante para os nossos resultados. Se você errar nisso, é um erro. Ah, mas o cliente não falou. Verdade, ele poderia ter falado, mas você fez as perguntas certas? Você efetivamente chegou até o ponto, a ousadia de fazer um distanciamento para verificar se faz sentido? E aí tem inúmeras coisas que a gente pode propor, não como o que a Novitar faz, não como a Berkeley faz exatamente, mas como cada um de nós podemos fazer baseado na experiência que a gente tem. Satisfação elevada, né? Poxa, eu tenho hoje todos, quem de nós não tem um software da Solvis para no final do período, quando ele passa lá na catraca para ir embora, ele não digita o seu índice de satisfação. Tudo bem, mas o que eu faço com isso? Eu tenho lá, bacana, ele disse que estava bom, bacana. Mas ele fez uma observação, tinha muito sal. Eu fui atrás dessa informação, eu fui realmente atrás de entender o que significa esse muito sal. E se eu estou com muito sal, eu não estou nem aqui me referindo ao custo, porque sal não é tão caro. Mas eu posso estar ali fazendo com que toda uma produção ela acabe tendo um problema de desperdício por conta de uma pitada a mais de alguma coisa, de algum tempero ou de algo que eu não tinha exatamente a dimensão para servir para vender. Então, é importante estar atento a isso. Eu, por exemplo, sou professor e, felizmente, hoje eu dou aula para níveis super elevados, como executivos que querem ser conselheiros. E quando eu tenho lá uma nota 9,7, eu quero saber onde é que eu errei nos 3. Eu não fico com o ego super elevado. Pô, eu tive 97. Não, eu quero saber onde é que estão os 3 que eu não atingi a satisfação deles. É óbvio que eu nunca tomei uma nota abaixo de 5, mas se eu tomasse, eu ia querer saber por quê. E é isso que a gente tem que fazer. E aí, voltando no slide anterior, é o tal do acompanhamento. E parcerias estratégicas. Eu sei que esse nome já está desgastado no Brasil, e a única coisa que eu posso dizer é que sempre existiu a parceria ovos com bacon, né? A galinha bota o ovo, fica vivo, o porco dá o bacon, mas para dar o bacon tem que morrer. Quando tem esse tipo de relacionamento, é o pior relacionamento que existe, é um relacionamento do qual não faz nenhum sentido permanecer. Eu aprendi isso em grandes empresas que trabalhei no passado
porque exatamente esse tipo de postura de um cliente causa inúmeros danos à sua empresa, porque você acaba desviando a atenção para atender um que muitas vezes não te dá o resultado, nem te respeita, em detrimento de outro que está te dando resultado. Pode reparar que você perde muito mais tempo com clientes intransigentes do que com clientes exigentes e muito mais tempo do que com clientes que te dão o resultado, porque você acaba dizendo, bom, o resultado está bom, eu acho que eu não preciso ir lá, a qualidade está boa, eu acho que eu não preciso ir lá. Então percebe o quanto essa questão do consciência ajuda muito você ter clientes e mantê-los. Aqui é óbvio que isso é literatura e é um pouco de experiência, né? Quando você consegue fazer esse tipo de venda, você tem algumas coisas muito interessantes. Você já de largada tem uma fidelização. O cliente, por ver e perceber que você tem essa transparência, está disposto a colaborar, é uma pessoa que está disposta a solucionar os problemas, está envolvido com o processo, ele te dá mais tempo. Não mais tempo só para a entrega da proposta, isso também, mas ele te dá mais tempo lá com ele, ele não está se desgastando para dizer, poxa, volta amanhã, eu não tenho tempo, hoje é quinta-feira, deixa para a semana que vem. Perdão. Então, com isso, você acaba tendo uma relação logo de largada, que quando há pequenos, vamos dizer assim, problemas, desde lá na própria operação, ele nunca vai te puxar um cartão vermelho, ele vai te dar um cartão amarelo, baseado em tudo aquilo que você construiu ao longo desse período. Você diminui 35% dos conflitos. Por quê? Se você já tem uma venda errada de um preço mal feito, de uma palavra colocada errada, onde você diz assim, é tudo selfie contra deveria ser tudo porcionado, essa venda, entre aspas, mal feita, traz esse tipo de problema, ele traz um agravamento nesses conflitos, nessas diferenças. E conflitos de todos os lados. É conflito entre o comercial e o operacional, é conflito entre o comercial e o cliente, é conflito entre o operacional e o cliente. Quem de nós aqui, que é da área comercial, já não teve que ir numa visita com menos de 2 semanas num cliente novo para alinhar certas coisas que por alguma razão passaram desapercebidas? Isso é desgaste. Claro que os clientes não vão te trocar no inicial ali, até porque dá muito trabalho trocar, ele tem que se comprometer, de efetivamente fazer dar certo também. Mas é um exagero você imaginar que ele vai te trocar. Mas tem clientes que já fizeram isso. 42 anos eu já vi, né? Outro ponto é que esse cliente fidelizado, que você minimizou conflitos, ele te indica mais vezes. Ele faz questão de te indicar. E olha que curioso, muitas vezes você nem começou o contrato lá, ele já está te indicando. Olha que doido, porque ele nem comeu a sua comida ainda, efetivamente. Ele foi numa visita de degustação, foi lá numa visita para fazer um experimento de almoço, mas ele já começa a ter você como um cliente. Está vendido o contrato, evidentemente, mas ele não está nem comendo. E ele já está falando dessa organização, desse plano que você tem de fazer esse atendimento. E, normalmente, você é mais percebido por esse comportamento do que aquele que não tem esse comportamento, né? Então, assim, o mundo hoje, essa era nova, vamos chamar assim, é a era do relacionamento, é a era do networking. Mas o networking, de verdade, de troca, onde muitas vezes você vai ter que primeiro dar, e eu não estou falando aqui dar desconto, dar preço, dar frutas no lugar de alguma coisa, mas primeiro você tem que se doar para aquele contato, para depois você começar a receber. E quando você faz isso, pode ter certeza que as coisas evoluem. E aí, quando a gente vai para essa questão de pôr a mão na massa, pôr a mão ali para fazer as coisas acontecerem, quando ouvimos com intenção e vendemos com propósito, criamos conexões, e aí é óbvio, né, que alimentam, porque nós estamos nesse segmento, alimentam resultados. E a experiência ao longo desses anos dizem isso, porque vender conscientemente é mais do que vender, é criar valor. E o valor, gente, pode ter certeza, não se trata de uma gourmetização, não se trata de servir salmão ao invés de um determinado tipo de peixe. Não. Criar valor é valor no relacionamento. É valor na questão de que ele entende que a sua empresa está lá disposta e disponível a fazer coisas que talvez outra não faça, né? É transformar as refeições cotidianas, porque imagina, eu fui de operações, eu sei como é, chegar 6 horas, 6:30 da manhã numa unidade
e muitas vezes não ter horário para sair. Por quê? Porque você precisa ter experiências humanas com essas pessoas, seja o colaborador do cliente, sejam os seus colaboradores. E isso faz uma diferença muito grande, né? Eu tive um colega numa empresa que trabalhei há muitos anos, que ele dizia o seguinte: nosso mercado paga 70% do que, em tese, a gente poderia receber. Mas nós trabalhamos 140% do que, em tese, a gente deveria trabalhar. Essa diferença só tem uma coisa que supera, que completa isso. É o carinho e a paixão que você faz na relação com as pessoas. É isso que faz, né? E ainda mais aqueles que estão lá na ponta sabem o quanto hoje está complexo de você contratar pessoas, porque a gente acaba competindo não com outras empresas, não com outros segmentos, mas com o próprio governo, né? Então aqui você tem conexões, propósitos, escuta, confiança, mas tudo isso não faz sentido nenhum sem resultado. Porque o empresário é o camarada que bota dinheiro para queimar, para que ele tenha resultado de um determinado negócio por um determinado período, né? É evidente que existem situações de uma curva de aprendizado, onde você vai começar com uma barriga mais para baixo, como eu já mencionei, mas tem uma hora que isso tem que dar resultado. Ninguém faz isso por filantropia. E é por isso que a própria Berk falou: poxa, a gente precisaria, não é ensinar nesse momento, a ideia não é essa, por favor. A ideia aqui é portar insights do tipo: eu estou fazendo isso e, em algum momento, quando for lançado o programa, vocês poderem dizer: poxa, eu acho que faz sentido eu pedir para o meu pessoal ir lá. Não necessariamente o pessoal de vendas, mas aquele que faz formação de preço, aquele que controla o resultado, aquelas pessoas que efetivamente estão ali para apoiar a venda e a operação, né? E claro, por que não, os operacionais e o pessoal de vendas. Então, formação de preços, né? Eu acho que é algo importante aqui. E quais são as grandes áreas essenciais do conhecimento que eu falo assim, são importantes? E quem me conhece, independente de hoje eu ser responsável pelas áreas de compras, vendas, marketing, planejamento, suprimentos e logística, as pessoas sabem o quanto eu trabalhei sempre em conjunto com essas áreas, independente se eu estava em operações ou se eu estava em vendas. Por quê? Essas duas questões são fundamentais para a gente poder ter uma condição melhor de precificação. Então é por isso que eu preciso ter o conhecimento. E olha que curioso, quando eu era mais novo, e eu sou novo, mas quando eu era muito mais novo, os meus chefes, eles faziam o quê? Eles guardavam informações para eles, porque ter informação era poder. Hoje, informação está disponível em tudo quanto é site, em tudo quanto é lugar, inclusive informações erradas. Hoje é a era do conhecimento, eu preciso saber o que eu faço com a informação. Então, além da informação ter que ser boa e eu saber de onde ela está vindo, eu tenho que saber exatamente como eu faço com essa informação. E, basicamente, você tem dois grandes pontos que são de atenção fundamentais para fazer uma boa formação de preço. Gestão de custos. Então, você precisa ter muita atenção sobre isso, né? O nosso negócio, eu acho que muita gente já ouviu falar disso, nosso negócio é areia, né? Escapa pelas mãos. Eu faço um desafio aqui para qualquer um de vocês. Eu tenho que fazer uma viagem para o Rio de Janeiro para conversar com um cliente. Faz a conta de quantas refeições você precisa vender, o lucro delas, né? O lucro delas. Não é o lucro da unidade, é o lucro lá na última linha, para você poder fazer essa viagem para o Rio de Janeiro. Sem brincadeira, aí de volta deve dar umas 10 mil refeições. Do lucro. Pô, você tem que vender 10 mil refeições para fazer uma viagem para o Rio. Eu tenho que ir para o Rio mesmo? Será que faz sentido eu viajar para o Rio de Janeiro? Olha que nível que eu penso de detalhe do custos. Outra coisa, que não é história de mesquinhez, não é isso. Trata de business, né? Talvez se eu vendesse iPhone, nenhum problema, nem faria conta. Um iPhone, talvez com lucro, me faça ir para o Rio de Janeiro sem muitos problemas. 2, talvez, enfim. Mas refeições não é assim que funciona. Então, eu preciso estar atento a isso. Eu preciso entender quais são os custos que eu estou apropriando. Estão certos? Esses custos realmente eles vão contribuir para alguma coisa, né? E, de novo, não se trata de dizer eu proíbo os custos. Outro ponto que é muito incomum, mas a gente tem que ter esse hábito, as mulheres menos. Eu tenho 3 mulheres em casa, esposa e 2 filhas, então, e até os pets são fêmeas, né? Mas olha só, eu falo sempre, né? Eu corto as unhas a cada 10 dias em média, e tá tudo certo, porque nem é um problema. Elas fazem a cada 15 às vezes, para ficar mais bonita, para ficar mais certo, ou às vezes menos tempo, tudo certo, não é esse o ponto. O ponto é que custos é igual unha, em algum momento você tem que cortar.
Por que que se você corta só de tempos em tempos, os cortes são maiores? E você pode errar o corte. E aí você prejudica a tua produtividade ou você prejudica a tua qualidade entregue para o cliente e às vezes você prejudica as duas coisas. Então tem que estar muito atento com isso, porque é importante saber quais são as previsibilidades e rentabilidade. A coisa mais importante, gente, de verdade, eu posso falar isso com muita tranquilidade, não é se eu cresço o meu faturamento, é se eu ganho dinheiro. E aí tem empresas que vão medir pelo EBITDA, tem empresas que vão medir pelo caixa. Isso é um ponto de se aprender em algum momento. Mas o ponto é, não adianta eu vender se eu não fizer resultado. Tá certo? E outro ponto importante para o nosso negócio é planejamento de cardápio. Pô, John, você está dizendo então que mão de obra não é importante? É muito importante. Mas mão de obra todos nós damos atenção. Todos nós damos atenção. Né? O número de pessoas, se eu tenho lá a capacidade de atender os turnos todos, se eu tenho que mudar a escala de trabalho, se eu posso ter 2 ou 3 escalas de trabalho dentro da mesma formatação, se eu faço 6x1, 5x2, 12x36, e claro que quando se fala de hospital isso é mais comum, mas mesmo na produção, mesmo na indústria, você pode trabalhar com 12x36. Qual é o problema? Qual é o desafio desse? É entender se faz sentido, entender se é melhor. Né? O conhecimento sobre cardápios, né? Quando a gente fala cardápio balanceado, nós não estamos só falando da parte nutricional, nós estamos falando daquelas questões que trazem mais capacidade de satisfação para o nosso colaborador, né? O colaborador do nosso cliente. Então, se todo dia tem molho, poxa, pode ser que isso uma hora vai desgastar, né? Nós vivemos numa época hoje que ninguém mais serve alimentação nos voos internacionais, depende dos lugares. No passado, você tinha uma maravilhosa alimentação da Varig, por exemplo. Vocês veem como eu sou velho, né? Era maravilhoso. Era talvez muitos diziam que o melhor restaurante em tipo São Paulo e Nova York era um voo da Varig. Mas se você comesse aquela comida todos os dias da semana, ela seria insustentável, mesmo ela sendo uma excelente comida. Então é isso que a gente tem que olhar. E cuidar para coisas importantes, né? A questão dos atrativos econômicos, que eu sei que todos vocês devem fazer, a questão da sazonalidade, da fruta, do hortifruti, né? Café agora, meu Deus do céu, o preço que está o café, né? O preço que já está, outros itens, né? Sem aqui nenhuma crítica a nenhum ente da federação, absolutamente, mas como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente faz essas coisas sem uma previsibilidade, sem um planejamento mais adequado? O que eu posso servir? Será que o brasileiro está disposto a tomar chá? Eu não sei. Mas se eu não conversar com o meu cliente num momento desse, como é que eu estabeleço uma relação de transparência e de entendimento? Fatores contratuais e operacionais. Tem muitas coisas que os clientes nos impõem. E quando eu falo eles nos impõem, não é de uma forma negativa. É porque eles também querem se proteger, assim como nós também queremos nos proteger. Um exemplo que eu dei foi o faturamento mínimo. Mas, por exemplo, é preço fixo por refeição, mas tem um gatilho. Faz sentido ter um gatilho? Em que momento se dispara esse gatilho? Né? A gente sabe que, apesar de você colocar tudo isso no contrato, não necessariamente o cliente vai aceitar. Porque sempre depois das cláusulas tem lá, tem que haver um consenso, ou tem que haver uma negociação. A gente sabe disso. Mas estando escrito, baseado no que você fez ou deixou de fazer por uma questão da negociação, facilita muito mais a negociação. É evidente que se toda vez você ou seu cliente tiver que tirar o contrato da gaveta para falar sobre as coisas, esse contrato já nasceu errado. Eu estou com a minha esposa há mais de 30 anos e eu nunca tirei a certidão de casamento do armário para falar para ela algumas coisas, tá certo? E ela idem. Então é a mesma coisa. Se toda vez você tiver que buscar um contrato para poder se defender ou para poder atacar, a palavra não são as melhores, defender e atacar, mas é sinal de que a relação já não tem mais nenhum sentido. Né? Exigências específicas de cardápio. Né? Poxa, quem trabalha com hospitais, principalmente quem está na área de oncologia, sabe que o paciente oncológico, ele tem, e não está errado, ele tem lá uma possibilidade de pedir exatamente qualquer coisa que ele queira. Mas o fato de ele pedir qualquer coisa que ele queira, ele não pode me pedir uma buchada de bode meio-dia para servir a 1 da tarde. Eu tenho que ir lá e falar para ele assim, eu vou lhe servir, mas vou lhe servir amanhã, tudo bem? Porque não dá tempo, não é assim que funciona. Mas qual é o grau de confiança que a gente relacionou lá atrás para dar essa resposta para o nosso cliente? Não para o paciente, para o nosso cliente.
efetivamente, o cliente que confia na gente sabe, poxa, é verdade, né? Eu vou lá, eu vou mandar a minha hostess, a minha pessoa da enfermaria, a pessoa da hospitalidade ir lá conversar com esse cliente, que amanhã nós vamos servir o que ele está precisando. Né? Então, essas coisas são importantes. Quantidade mínima, né? Essa garantia não é uma garantia simplesmente porque a gente quer ter a garantia, é porque como é que eu faço preço se eu não tenho volume? E se esse volume é um volume completamente desbalanceado? Quem de vocês não teve que discutir isso no primeiro mês ou no segundo mês de operação? Então, quanto mais formações eu tenho, quanto mais condições eu tenho, eu posso ter isso mais assegurado. E claro que o fato de eu dizer está na cláusula X não me dá o direito de cobrar muitas vezes, mas me dá a chance de sentar na mesa e fazer uma negociação. Eu não tenho necessariamente um não logo de cara. E aqui, no momento oportuno, quando a gente estiver falando de uma formação, a gente vai entrar em detalhes aqui, vai sugerir cláusulas que possam ser interessantes, e é evidente que são modelos, são indicações, são sugestões. A Berk não quer, e nem eu, impor absolutamente nenhum modelo de gestão para nenhuma empresa. Né? A questão de refeições especiais ou refeições diferenciadas, né? Tem contratos que às vezes tem 15% do faturamento é baseado num restaurante de diretoria ou num restaurante de eventos. Né? Na pandemia aconteceu muito isso. O operacional muitas vezes continuou. Né? Nós perdemos 42% do nosso faturamento no primeiro ano, no ano de 2020. E nós não tínhamos clientes com essa característica de vendas para diretoria. Mas seguramente os diretores não estavam lá na empresa. Os operacionais foram, né? Porque uma fábrica não para se não tiver o colaborador lá no chão de fábrica. Então, mas eu fico imaginando, talvez, empresas que tinham muito mais clientes administrativos, talvez até hoje não voltaram esses volumes todos, porque ainda existe esse híbrido e tudo mais. Né? Atendimento a eventos, a questões de recorrentes ou esporádicos, né? Poxa, às vezes o que salva, por incrível que pareça, pode salvar um contrato, é uma festa de final de ano, é um aniversário da empresa. Olha que loucura! Em que momento a gente chegou a ponto de dizer o que eu ganho todos os meses é pouco, mas o grande ganho está quando eu vendo o churrasco de final de ano ou quando eu vendo a picanha na festa de aniversário da empresa. Se não tiver final de ano. Se não tiver final de ano, você não fez o resultado. Então, olha quantas coisas a gente tem que estar olhando. É muito. O nosso negócio, eu brinco sempre, né? É óbvio que eu não quero aqui me comparar à NASA, porque não é mesmo. Não é uma tecnologia de foguete. Né? Não... Mas é muito complexo o nosso negócio. São poucas linhas, mas são muito complexos. Mas também é boa. Se não tiver comida, não faz o foguete. Bem lembrado. Volume e capacidade, né? Então, são duas coisas, né? O que eu consigo fazer e a capacidade para fazer. Né? Então, às vezes, você fala, não, esse cliente vai crescer muito. Sim, mas o quanto ele vai crescer cabe dentro daquela cozinha? Cabe dentro daquela operação? Eu tenho que ter isso muito claro. E falar, poxa, tá bom, vai crescer, seguramente ele vai pedir desconto, mas seguramente eu vou ter que investir em alguma coisa. Não importa se vai ser em utensílios, que isso é meio que um custo, entre aspas, variável, porque ele sobe e desce conforme o volume, é possível. Mas eu preciso entender, vou ter condições de produzir essas refeições? Sim, não, de que forma? Alguns indicadores e estratégias, né, que, de novo, não se esgota nesses, tem toda uma linha de pensamento. Mas indicadores de performance, né, custo por refeição, todos nós fazemos. Né, o meu PU, muita gente chama de PU, custo unitário. O meu PU é tanto, esse comparado com os outros, comparado com a média, é alto, é baixo, né? Índice de satisfação dos usuários, isso é muito comum. Muitas empresas, eu mencionei a Solves aqui, que é um parceiro nosso, eles entregam essa pesquisa diariamente. Você tem percentual de sobras e de perdas, né? Por que isso é importante? Isso é importante para conscientizar que nós precisamos atuar em cima disso. Não é? Eu sei que, por exemplo, eu teve um caso muito, muito inusitado no Estadão, isso eu estou falando de 1991, de que, poxa, às vezes aparecia um bigato lá no tomate ou numa salada. Quem nunca teve isso é porque não trabalha em restaurantes de coletividade. E naquela época, aquilo tinha uma certa repercussão, porque imagina, você trabalhava dentro de um jornal, certo? Então, qualquer jornalista, qualquer pessoa se achava no direito de publicar certas coisas. E o que a gente fez? Falando, não, nós precisamos botar esses caras todos no auditório e vamos dizer para eles quantas caixas de tomate a gente faz por dia. Quantas caixas de tomate eu faço por dia, ele vai demorar centenas de anos para comer.
Ele e a família dele. Não estou dizendo aqui que a gente tenha que fazer isso, mas essa questão dessa sobra é fundamental. E o nosso colaborador é a mesma coisa. Quando ele vê a gente permitindo jogar fora coisas, duas coisas me passam pela cabeça. Primeiro, nosso colaborador teria isso na casa dele? Provavelmente não. E dois, quando eu cobro dele o resultado, se eu estou, entre aspas, permitindo um desperdício. E normalmente esse desperdício da sobra e da perda está relacionado com o planejamento de volume que o cliente tem com o que eu estou produzindo. Será que o meu chefe de cozinha, por mais competente que ele seja, ele está olhando de verdade como é que está evoluindo o custo, o preço e o volume, ou ele está apenas observando que ele tem que fazer 10 quilos de arroz todos os dias? Só que com 8 já estava suficiente. Ah, João, mas 2 quilos por dia não é nada, tá? Vou pegar alguma média de empresas aí, 300 restaurantes, 2 quilos por dia, 250 dias por ano úteis, você vê a conta de dinheiro que a gente joga fora. Eficiência da equipe, né? Gente, tem umas coisas que eu vejo no mercado que é muito interessante. No passado era, quanto que você põe de reserva técnica? 10%. Oi? 10%, se eu botar 10% de reserva técnica, pode ir embora, porque o meu resultado é menor que 10%. Mas isso existia lá atrás, está nos livros, inclusive. Né? Eu falei isso muitas vezes sobre essa questão uma vida inteira. O negócio é o seguinte, tem que tender a zero. Se vai ser 0,1, 0,2 é outra coisa, mas não pode ser 10, não é? Então, vejam que essas coisas são complexas. Outras coisas que a gente vê muito. Não, a minha produtividade é 50:1. Gente, eu vou confessar um negócio aqui para vocês, e tem uma pessoa aqui que não vai deixar eu mentir, porque conhecia isso, que é o Rogério. O Bradesco Cidade de Deus tinha uma diretoria. A gente servia 15 pessoas, tínhamos 23 colaboradores lá. Por quê? Porque eles chegavam e diziam, hoje eu quero tal coisa. E era servido tal coisa. Então, essa questão de 50:1, 40:1, não é uma verdade. A gente precisa estar muito atento, porque tem as complexidades, tem o tamanho do restaurante, tem a quantidade de turnos, tem muitas coisas. Eu não estou dizendo com isso que não posso ter um padrão. A gente até pode estabelecer o 50:1, podemos estabelecer X% de perdas, mas toma cuidado com esses números, né? Índice de satisfação do cliente, já falamos. Fatores estratégicos, né? Como é que eu posiciono a minha marca? Não é? Poxa, é verdade que muitas das nossas empresas não são de capital aberto, e, portanto, elas podem sofrer menos essa questão do mercado, mas, independente disso, o quanto a imagem, a reputação de um profissional ou de uma empresa pode estar comprometida porque a gente não olhou para tudo isso para trás, não é? Parceria com fornecedores, a gente não pode esquecer dos fornecedores. Do mesmo jeito que a NASA não manda um foguete para o espaço sem restaurante, a gente não faz comida sem os fornecedores. É uma cadeia. É uma cadeia isso. É um negócio que tem começo, meio e fim, complexo. E mais, o menor elo dessa cadeia interfere na cadeia inteira. Ah, não vou dar muita bola lá para o meu fornecedor de, sei lá, de palito de dente. Estou dando um exemplo bem idiota. Mas pode ser que eu não tenha o palito de dente lá na ponta, lembrando que nem todas as pessoas que a gente serve são pessoas que não usam o palito de dente. A imensa maioria das pessoas que a gente atende usam palitos de dente. Então veja o quanto isso impacta de uma forma muito forte na sua imagem, né? Avaliação de riscos contratuais. Poxa, eu acho que aqui o cliente está me pedindo muita coisa. Se é muita coisa, eu posso garantir para vocês que a gente sai do certame, a gente sai da concorrência. Porque eu não vou deixar de dar o mínimo de resultado para a empresa que eu trabalho porque eu vou ganhar um contrato. Perdão? Formação de preço eficiente equilibra a competitividade no mercado, não só minha. Se todos nós, os 300 que o Rogério falou, os 5.000 que deve ter no Brasil, fizermos preços direito, sabe o que vai acontecer? Os nossos preços provavelmente vão estar muito próximos. Hoje, quando dizem para mim, tenho 14% de diferença, eu já jogo a caneta e falo, bom, vamos para outra, porque aí eu não vou tentar nem negociar. Eu não consigo tirar 14% de nada. Se eu tivesse uma margem de 28%, eu tiraria. Mas as minhas margens não são essas. Aliás, a margem de ninguém é essa. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que a empresa tem que sustentar financeiramente. A gente tem que pensar que eu preciso garantir a qualidade para ter uma capacidade de marca e uma marca que seja rentável. Alguns custos indiretos, e aqui é evidente, né? Cada um de nós, ou cada empresa, tem um comportamento para cada uma dessas linhas.
Não se apeguem muito pelas palavras, mas mais pelo conceito, né? Tem alguns custos que eles realmente fazem com que eu tenha que ter mais atenção. Não que o outro não tenha que ter, mas as atenções são diferentes. Claro, gêneros alimentícios, eu tenho que ter muita atenção. Eu tenho 2 departamentos fundamentais na empresa para cuidar disso: operações e suprimentos, aportado por planejamento, logística, por todas as áreas financeiras, pela área de controladoria. Eu preciso ter muita mão de obra, salários, encargos sociais, benefícios, não é? Hoje a gente está numa onda, e eu não estou dizendo que está errado, ao contrário, eu sou uma das pessoas que mais gostaria que os nossos salários fossem elevados. Eu fui uma das pessoas que fui vencido sobre alguns aspectos aí de barrar o valor de salário base com X salários piso, essas coisas. Eu fui uma das pessoas que fui vencido nesse modelo lá atrás. Isso aí tem mais de, para quem não sabe, isso tem mais de 20 anos, essa situação. Que fez a gente ter um problema. Os nossos níveis médios de operacionais, de administrativos, vêm caindo os salários deles. E aí você está perdendo essas pessoas que são muitas vezes muito competentes para outros segmentos, não é? Que tem home office, a gente não tem, coisas desse tipo. Mas, enfim, isso é uma conversa para um grupo, um assunto muito mais delicado e mais forte. Descartáveis e limpeza, né? Poxa, eu tenho copos descartáveis, eu tenho produtos de limpeza, eu tenho produtos químicos. O que eu preciso olhar para isso, né? Será que eu estou dando a devida atenção a isso? E não adianta falar assim, não, aqui na minha empresa é custo contratado com a empresa que faz a limpeza. É bacana. Então eu gasto quanto eu quero porque tem um limitador. Será que é isso mesmo? E aí, quando eu digo para a pessoa fazer errado ou não fazer certo num determinado negócio, como é que eu digo para ela não fazer errado no outro? É mais ou menos quando as pessoas dizem assim para mim: eu acho que o técnico pediu para o time perder. Como é que é isso? Eu chego no vestiário e falo: hoje nós vamos perder. Aí amanhã eu viro e falo: hoje nós vamos ganhar. Não consigo ter essa imagem, né? Então, na verdade, a gente precisa tomar cuidado com as atitudes e com as coisas que a gente coloca. Carga tributária direta sobre faturamento, né? Pode ser ICMS. Hoje quase não tem mandato, né? Contrato de mandato, que é aquele contrato onde tudo entrava em nome do cliente ou em nosso nome, a gente revendia e cobrava uma taxa de administração. Isso quase não existe, só não sei quando tem lá uma questão de mão de obra específica num coffee break, num evento, que você acaba tendo essa atividade. Mas não importa, né? PIS e COFINS, né? O quanto isso tudo aqui impacta fortemente. Recentemente, em São Paulo, a gente saiu de 3,2 de ICMS para 4, né? E olha o quanto isso tem de interesse. Poxa, mas isso aí eu vou repassar para o cliente. Não tem, acho que 90% repassou e talvez 85% conseguiu voltar. Não é esse o ponto. O ponto é, faz sentido eu ter 4 ou faz sentido eu ter crédito e débito? Percebe que dá para entrar dentro da área de controladoria, finanças, contabilidade e perceber, será que é isso mesmo? Quando a gente tomou essa decisão, e eu falo, acho que todos nós lá atrás, é porque dava muito trabalho fazer os livros de débito, crédito e tudo mais, então é só pagar, fica mais fácil. Mas isso foi lá atrás, o que eu chamo sempre do ABZ, o orçamento base zero. Lá atrás valia a pena. Será que hoje vale? Eu não sei quanto mudou de ICMS nesses detalhes todos de todas essas compras. Quanto a gente compra hoje de microempresa, de empresa simples que não dá crédito? Será que realmente não é? Nós não estamos distorcendo? Mas muitos de nós, às vezes, não tem tempo, e eu entendo isso, porque nós trabalhamos hoje para 2 ou 3, pode acreditar nisso. Eu sou de uma época que, quando eu fui diretor numa grande empresa lá, internacional, lá atrás, eu tinha uma sala que devia ter uns 40 metros quadrados, tinha uma assistente e uma secretária. Hoje eu trabalho numa sala que tem 5 metros quadrados, sem assistente e sem secretária. Então tudo mudou. E tudo bem, não é esse o ponto. O ponto é saber se eu estou fazendo a lição de casa do orçamento base zero. Pensem nisso. Estamos encerrando aqui, eu não tenho o horário exatamente, mas acho que a gente está em tempo, né? Custos indiretos, então a gente tem esses exemplos, que é tanto da operação, né, lá na unidade, quanto do back-office. Cuidado, porque às vezes a gente olha e diz assim, não, vou pôr o custo na sede. Não tem problema você pôr um custo operacional na sede, nenhum problema. Só que você pode estar impactando na venda de todos os seus outros contratos, porque você colocou um custo no lugar errado. Então, quando eu olho e falo, pô, meu custo de sede é 10%, quando na verdade ele deveria ser 9%, eu estou impactando o meu preço nas outras coisas, eu estou impactando o entendimento do resultado dos contratos que estão existentes lá. Se ele tem custos e que são apropriados na operação, coloque na operação. É a operação que tem que pagar por aquele custo. E não ele está desfiado, e eu não estou dizendo nem que é por uma fé, às vezes é por realmente, talvez um desconhecimento ou até por desatenção. Não façam isso. Vocês vão ter
um descompensamento muito grande nisso, tá? Mas tem os custos administrativos, salários dos gerentes, diretores, aí vocês vão saber. E claro, né? Eu falei isso para o João e para o Rogério, que a ideia, é óbvio, né? É que vocês são muito capazes, eu não tenho a menor dúvida, de fazer um depara para aquilo que são para cada uma das empresas que vocês participam, para entender aquilo que pode servir para você ou aquilo que efetivamente não sirva. Mas você tem recursos humanos, a área inteira de recursos humanos. Tem gente que terceiriza, tem gente que não terceiriza, tem gente que terceiriza uma parte, tem gente que não terceiriza nada ou terceiriza tudo. Administrativo e financeiro, né? Tem muitas empresas que criaram seus centros de serviços compartilhados, que isso gera uma certa sinergia até certo ponto. Pode ser que sim, pode ser que não. Todos os modelos devem ser estudados. E eu sempre digo o seguinte: qual é a resposta certa? Depende. Você estudou? Se você estudou, consegue comparar, você compara. Se você não estudou, depende, né? Comercial e marketing, compras, logística, planejamento. Ah, eu tenho CD, eu não tenho CD, eu compro direto, eu não compro direto, eu aproprio pelas compras e não pelo consumo, eu não faço inventário de estoque, porque tudo que entra na unidade é consumo, seja que modelo for. Não importa o modelo que você tenha. O importante é achar que se você não tem mais a questão de que o consumo não é mais relevante, porque tudo você apura pelas compras, você precisa analisar se está comprando direito. E eu não estou só falando de preço, estou falando de volume também. Estrutura, né, aluguel, condomínio, dentro da operação e fora. Nós, nos últimos, talvez, 5, 10 anos, passamos a vender para os condomínios empresariais, os condomínios logísticos. Gente, eu trabalhei numa empresa de segurança, né, que eu falei que 6 anos eu fiquei fora desse segmento, e o meu trabalho maior nessa empresa foi trabalhar no GRI, que é um grupo inglês, que eu trabalhava numa empresa chamada Ganai, fazia parte desse grupo inglês, para convencer os donos de tudo quanto é coisa de imóveis, né, do famoso real estate, de que ele tinha que fazer os investimentos para que o ocupante não tivesse que se preocupar com os custos recorrentes. Exemplo, nós vamos lá fazer uma proposta num condomínio X qualquer. Aí ele transfere para nós todos os custos para a gente poder colocar na refeição. Então, quando a refeição deveria valer R$ 25, ela vale R$ 32. R$ 7 é por conta do que a gente está pagando de custos, que são custos do empreendimento. Quando, na verdade, se você pegasse hipoteticamente esses R$ 7 e dividisse pelos metros quadrados que tem lá, ia custar, estou chutando, tá? 10 centavos ou mais, 20 centavos a mais no preço do metro quadrado. Mas você diria, tá aqui, ó, você tem tudo isso aqui. Mas não fazem isso. Quem é que paga a conta? Eu tenho pago, vocês também. Então, o quanto a gente pode estar junto, tentando movimentar o mercado a entender que tem outras formas, e está todo mundo perdendo. Porque esses R$ 7 eu repasso, porque no Brasil é bitributado, né? E tem gente que vai dizer assim, não, mas tem uma ineficiência que eu quero que você pague porque você está gastando mais gás. Ué, estabelece um limite. O gás aqui é R$ 1.000. Se passar de 1.000, você paga. Justifique porque está gastando mais se o volume é o mesmo. Gente, com volume e quantidade de quilos, a única diferença é preço. Se o preço subiu, aumentou o custo, né? É bem nesse nível. Energia elétrica, né? Poxa, quanto a gente conhece de comprar energia elétrica? Será que o nosso cliente lá, ele não é capaz de comprar energia elétrica, inclusive no Mercado Livre, e ter um custo mais barato? Eu já falei isso com ele. Eu já propus isso para ele. Né? Manutenção predial, equipamento, tudo isso aí é conta nossa. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. O ponto é que tudo isso aqui poderia ser conta direta do cliente. Não teria bitributação e, claro, dependendo de como você faz a sua planilha de custo, está ganhando dinheiro ali. Então, além de o cliente pagar a sua margem, ele ainda paga impostos. E aí o que a gente fica é com aquele pressão alto e aí fica a discussão de quem vai baixar o preço um pouquinho mais. Custos operacionais, licenças e seguros, serviços terceirizados, uniformes e IPIs, né, que são fundamentais e importantes. E olha que loucura, você contrata uma pessoa, 3 meses depois ela vai embora. O uniforme quase que vai embora junto. Olha o custo, treinamento. Quanto você demorou para treinar essa pessoa e deixar ela minimamente em condições de... Eu sei que a culpa não é nossa, não é transferência de responsabilidade, mas o que a gente vai fazer juntos, né? O mercado como um todo, nós como um todos? Ou a gente vai continuar concorrendo e chegando lá baixando o preço para ganhar um contrato? Eu acho que é justo, mas se todos nós estivéssemos calculando certo, eu não ia ter a resposta do tipo,
estamos 15% mais caro. Eu ia falar, pô, estamos 3% mais caro. Bom, cada um ganha quanto quer. Cada um corrigiu o seu aspecto enquanto quer. E está tudo certo. Vale transporte ou fretado, né? Já fiz esse comentário. Licença, gente, vamos dizer, não fiquem acomodados, mas saibam que essas licenças vão aumentar cada vez mais. Por quê? Como com a reforma tributária, toda a arrecadação vai para o governo central, os prefeitos não têm o que impor sobre impostos. O que eles podem fazer? Contribuições. Então, vai aumentar a licença da vigilância sanitária. Tem lugar aí que a gente pagava R$300, a última renovação foi 5 mil. E tudo bem, você tem que pagar, mas 5 mil. Quando você fez o preço, era 300 pila. Hoje é 5 mil por ano. Ah, mas 5 mil por ano, o que é? Mas o nosso negócio é areia. 5 mil aqui, 2 mil aqui, 1.500 ali, 150 ali. E isso vai, e o cliente diminuindo bocas e a gente tendo essa questão complexa. Investimentos, né? É algo importantíssimo. Se nós todos chegarmos e falarmos, eu dou o equipamento. Oi? Como é que você consegue dar alguma coisa para alguém? Tem um custo. Você pode fazer o que você quiser, mas dar... Já passou no mercado, a gente já sabe. Tinha não era hot money, era key money, signing bônus. É tudo maravilhoso, eu sei. Mas então, você está comprando o contrato, você não está vendendo. E aí eu respeito, não tem problema nenhum. Mas o fato é que quando eu vou vender, eu não pôr taxa de juros, taxa de interesse no investimento, tem alguma coisa errada. Da onde você está tirando esse dinheiro? Porque eu tiro o dinheiro ou do bolso do meu patrão, ou eu vou no banco pegar. E eu tenho uma taxa de interesse para pagar. Se você não está pondo a taxa de interesse, quem é que está financiando isso aí? Né? Vou imaginar que não tenha nenhum segredo, mas você está diminuindo a sua margem e muitas vezes nem sabe. Né? Custos invisíveis são vários. Aqui tem alguns. SLA. Poxa, você vai lá, quase todos os bons contratos, ou os contratos com empresas grandes têm SLA. Pô, o pênalti é 5% do contrato. Você tem uma margem de 6%. Não estou dizendo para você colocar os 5, mas o que tem aqui dentro desse SLA que eu sou capaz de fazer ou não? Né? Eu tinha um contrato aqui em São Paulo, só falar o tamanho todo mundo vai saber, que era um contrato que linearmente eu tinha 25 minutos para entregar a refeição no hospital. Só que tinha 2 lugares que eu só conseguia entregar no melhor dos dias em 45. Eu era penalizado todos os dias. Mas nem amanhecia eu já estava penalizado, porque lá não chega. Aí você vai lá, bate na porta do camarada que assinou o contrato pelo lado do cliente e fala, ó, você precisa, esses daqui você tem que excluir. Isso é um problema seu. Você não tem elevador, eu tenho que esperar, a prioridade não está errado, é do paciente. Então, eu fico lá esperando, até a hora que tem um elevador para eu subir e levar comida. Aí atrasa, eu sou penalizado. Né? Custo financeiro, quando é aplicável. Gente, tem clientes aqui querendo 120 dias para pagamento e atrasa o pagamento. O pior não é ter 120 dias e atrasar, o pior é que para medir ele demora 30. Gente, desculpa, eu falo para vocês assim com muita tranquilidade, nós não atendemos esse tipo de cliente. Não atendemos esse tipo de cliente, porque não há capital de giro que comporte no preço. Porque tem alguém fazendo um preço 10% mais barato. Mas na hora que você vai fazer a conta, tinha que ter 10% de custo financeiro, hipoteticamente. Aqui é óbvio que não é assim essa conta, mas como? Né? Compra de fornecedores sem direito a crédito, mencionei isso rapidamente, aferição de equipamentos, que são custos bobos às vezes, mas tem que ter, tem uma frequência. Né? Alvará de vigilância sanitária, comentei, licenças de software. Né? Vamos lá. Não vou pagar, não vou negociar com a SAP, não vou negociar, eu não vou pagar. Tá bom, ela desliga, você faz o quê? Dá para não negociar software? Eu gostaria de conhecer quem negociou e ficou de pé. Por favor, me chame no privado, porque eu quero conversar para entender essa. Né? Custo de mobilização e desmobilização. Né? Poxa, vou vender lá no, sei lá, no Mato Grosso. Bacana. Como é que você vai levar as coisas até lá? Como é que você vai trazer de volta um dia? Não importa. Não é? Limpeza de caixa de gordura, limpeza de caixa d'água, e assim vai. Né? E é isso, a gente acaba aqui, mas não é o fim. Né? Pode ser o começo. Né, Rogério e João? Pode ser o começo para a gente estar falando mais. Agradeço demais a presença de todos. Eu sei que eu tenho uma dinâmica de muita gesticular, de falar alto e tal, mas pode ter certeza que em nenhum momento isso aí tudo é inspiração e é entusiasmo. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Bem, a gente teve o acompanhamento aí, nós tivemos aproximadamente 35, 40 empresas acompanhando
esse nosso primeiro webinar sobre esse tema. Eu lembro a vocês que essa área que nós estamos discutindo, ou seja, a área negocial, de uma maneira geral, que envolve comercial, envolve marketing, envolve as áreas de back-office que fazem a projeção dos números, ou seja, faz os cálculos de preços, é o início de uma operação, o início de um negócio. Se ele começa errado, pode ter certeza que isso vai trazer prejuízos imensos. Por isso que nós escolhemos esse debate, ou seja, abordando este tema como sendo uma chave do sucesso ou do insucesso. E por isso que nós estamos hoje dedicando todo esse tempo da nossa energia pessoal, da energia do João, da energia do Diógenes, enfim, para que nós possamos levar para vocês uma ferramenta que realmente produza resultados. O Jorge citou, evidentemente, alguns dos custos invisíveis, mas até começando aqui a brincar com algumas coisas, eu permito-me até lembrar de outros. Provavelmente, por exemplo, essa questão de mão de obra é delicadíssima. Hoje nós vivemos, não hoje, mas já depois de alguns meses, uma questão chamada apagão de mão de obra. Para você conseguir repor um colaborador, você vai ter que certamente pagar algo em torno de 20% a 22% do salário de base da categoria dele. Você não consegue contratar ninguém. Outra questão, esses dias nós atendemos aqui um dos nossos associados, apavorado, dizendo que cometia um grande erro. Eu fui para uma região, justamente a região que todos vocês conhecem, que é o sul de Minas, onde não tem mão de obra. Para contratar alguém, pelo piso de Minas Gerais não dá, pelo piso de São Paulo também não dá, correto? Portanto, ele já nasceu com um déficit operacional brutal. Então, lembrando alguns aspectos que o Jones vai pincelar, vai se aprofundar quando nós propusermos, evidentemente, um programa um pouco mais extenso. Por exemplo, eu vi frequentemente, o Jorge falou de algumas operações que estão, às vezes, fora do perímetro de São Paulo, de uma grande capital, onde você não tem acesso à telefonia. Então, você tem que trazer uma antena. Para instalar uma antena, para você conseguir fazer uma comunicação com o seu escritório central. E sem comunicação o negócio não roda, correto? Isso tudo são custos que muitas vezes, numa visita, isso não é percebível. Só é percebível no momento que você começa uma operação. Por isso que aquela questão inicial que Jorge bem comenta, que bem coloca, que se aprofundar sobre todas as variáveis que existem na operação, é algo extremamente, extremamente importante. Outro dado que ninguém olha, que ninguém projeta. Eu estou fazendo hoje um preço, evidentemente que dentro da curva de resultados a gente começa com uma margem de 10, acaba com 0, reposiciona o preço, começa com 10 e acaba com 0. Legal? Isto se o cliente, evidentemente, repuser todo o custo inflacionário que você teve naquela operação, o que frequentemente é difícil. Portanto, o correto até seria você olhar, bom, eu estou no horizonte de 12 meses, a gente sabe que o nosso preço é plafonado por 12 meses, eu estou no horizonte de 12 meses, o que eu tenho de inflação pela frente? 8%? Eu vou pegar 4% com proteção. Ninguém faz isso, evidentemente, correto? Certo? E são elementos hoje de proteção de um preço que a gente deveria ter mais cuidado. O que nós estamos fazendo hoje dentro da BEC, e vamos certamente dar seguimento nesse projeto, é chamar a atenção de todo o mercado, associados e não associados, para aquilo que é, hoje, 1 centavo de erro na precificação representa diretamente alguma coisa em torno de 1% da sua margem. Então, não brinquem com isso. É isso que nós estamos chamando a atenção. O que nós estamos propondo? Então, nós vamos, portanto, promover, com a BEC, com Diógenes, um programa bem mais extenso, portanto, que o Abimar, entrando a fundo, certamente, em cada um dos temas e, simultaneamente, liberando para vocês, ou disponibilizando para vocês algumas ferramentas, como planilha de especificação, por exemplo, encargos sociais. Se juntar 4 empresas, cada uma tem um encargo social, correto? Mente-se do jeito que quiser mentir, crie-se do jeito que quiser criar. Nós não queremos isso. Nós queremos dar uma ferramenta ideal para vocês. Eu quero trabalhar com margem de 1, tudo bem, mas o preço que você vai calcular é o preço exato. Depois você define a sua margem, correto? É isso que nós estamos querendo fazer aqui, no sentido de conscientizar o mercado para aquilo que é certo, aquilo que é adequado para que a gente possa sobreviver. Vocês imaginam que hoje uma refeição bacana, um negócio legal, evidentemente com uma composição tradicional, com uma bebida que não seja um suco, por exemplo, concentrado, uma coisa qualquer, deveria valer provavelmente algo em torno de R$ 23, R$ 24.
Alguém tem um preço de 23, 24 reais de uma refeição? Duvido, gente, tá certo? Hoje, provavelmente, a gente esteja trabalhando muito mais na casa dos 18 do que dos 23. Nós temos que trabalhar essa recuperação. Nós não podemos ficar sempre subsidiando a conta do cliente. Nós temos que ter resultados positivos para dar seguimento, para dar orientação, para dar prosseguimento aos nossos projetos, correto? E uma das coisas que nós pensamos aqui, e provavelmente vamos trazer para vocês, nós, dentro dos KPIs de avaliação, nós temos um projeto de calcular o EBITDA, o EBITDA da operação, contrato por contrato. Esse projeto já está evoluído. Se a gente conseguir, no curso, quando tiver, o George vai disponibilizar para vocês toda a métrica de como chegar ao EBITDA de contrato por contrato. E porque hoje você negocia qualquer empresa através do retorno do investimento ou do EBITDA. Obrigado a vocês, eu espero que vocês nos escutem, nos ouçam, entendam qual é o esforço que nós estamos fazendo em prol de vocês, ok? Não é para nós a BERC, ok? Mas que vocês tenham depois a capacidade de aderir ao projeto que nós temos. A ideia inicial seria provavelmente um programa de 4 ou 5 sessões, de 45 minutos em torno, cada uma delas, provavelmente em horários mais adequados para que vocês possam participar. Legal? Isso certamente vai ter um custo. Legal? A BERC está, de uma certa maneira, subsidiando parte disso, mas é claro que nós esperamos que tenha o máximo possível da contribuição de vocês para que esse programa possa ser disponibilizado para vocês. Obrigado, sucesso, bons negócios, olhem o lucro, olhem o caixa, olhem o retorno do investimento. Obrigado. Perfeito. É isso mesmo.